Fala galera, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores nós abordamos a construção básica de uma interface gráfica no Auto-It e no vídeo anterior mostrei os 4 principais comandos executores, que são o run, o runWait, o shell execute e o shell execute wait. No vídeo de hoje nós vamos prosseguir a construção do nosso ClearTemp e colocar na prática alguns desses comandos que foram abordados no vídeo anterior. Então assiste o vídeo aí até o final que eu vou te mostrar passo a passo. Bom galera, no vídeo anterior nós fizemos a construção de uma janela básica, uma interface gráfica básica. Agora vamos fazer isso funcionar na prática. Bom, se dermos F5 aqui, ele vai rodar uma janela pura, centralizada na tela, tanto na horizontal como na vertical, sem nada, porque não tem nenhum elemento visual para ser mostrado. Então vamos dar ESC e começar a nossa construção. Bom, no vídeo anterior não foi criado a parte onde fica o status. Cada ação do programa vai ser exibido um texto mostrando o que está sendo feito. Então aqui na parte de início do script, aqui eu coloquei dois comentários, o início e o fim, mostrar aonde começa e aonde termina, só para ficar mais claro aqui pra gente. Então galera, aqui foi criada uma variável chamada status e outra variável chamada status2. Ambas são variáveis locais, mas pode ser muito bem feita como global, que como vai ser usado durante todo o script, é até melhor usar global. Então a variável status, vamos usar o comando git ctrl create label, ele cria uma label. Um label nada mais é do que um texto, um campo de texto não digitável, Você coloca um texto dentro da janela definido pelo desenvolvedor. Não é igual o input, que é uma caixa de texto que o usuário digita informações nessa caixa. O label é simplesmente um texto. Aqui na ajuda dele informa, que um label seria uma etiqueta, seria uma etiqueta estática. Então aqui vai ser o texto, vai ser exibido, ele está em branco, vai entender por que mais para frente. Ele está na posição da esquerda para a direita, ele vai começar no 1, no cantinho esquerdo da tela. O top está no 3, ou seja, ele está 3 pixels, digamos assim, de cima para baixo. Ou seja, bem no início mesmo da janela, vai começar a escrever esse texto. Tamanho 395, a janela tem 400 de largura, ele tem 395, ocupa praticamente a janela inteira, e de altura 25 apenas, vai ficar só um pouquinho, e não precisa ser muito grande, porque tem outros textos também, tem o status 2 também. E foi usado o estilo apenas para centralizar esse texto, o SS Center. Aqui no 2 também está vazio, no status 2, ele vai começar também no 1, só que a altura agora é 30, aqui tem 25 de tamanho, então o 30 ele vai ficar uns 5 pontos abaixo do tamanho total desse primeiro label. Vai começar no 30. Também tem 395 de largura, também tem altura 25 e também será centralizado. Aqui já coloquei o set fontes, o comando de set fontes. Ele vai definir que esse status, aqui pergunta qual é o elemento que vai ser trabalhado, para definir uma fonte, set fonte. Ele seria, no caso, a variável status. Ele vai ter um tamanho de fonte 10. Aqui, no caso, é o peso, está em 600. Vamos abrir aqui nossa ajuda. Então é o seguinte, 600, aqui tem uma tabela, Fonte padrão é 8,5, tá? No caso aqui está a fonte 10. E o peso 600, que é negrito, o 700 seria em negrito, 500 já é o médio, que não chega a ser negrito, normal. Ele vai ficando com uma aparência mais de negrito, com mais gordinha, digamos assim, à medida que aumenta esse número. Então, pelos testes aqui, o 600 ficou uma aparência legal. E depois tem um atributo, também dá para colocar. O nosso aqui está vazio, mas pode colocar normal, itálico, uma linha com sublinhado, ou um strike, que é aquela linha no meio do texto, com o texto cortado. Se quiser definir também o nome da fonte, seria o próximo parâmetro aqui, para escolher a fonte, aí tem que ver aqui os nomes das fontes e colocar. Não coloquei. E por último está com 5, que é a qualidade, vai de 0 a 5.
em qualidade ruim, né? Qualidade mediana, sem anti-alias, que é para tirar aquele serrilhado em volta do texto e tal. E o 5 é a qualidade máxima, né? A melhor qualidade. Então foi feito também, né? Definido uma cor, o status, que é a fonte FF000, que é, se eu não me engano, azul. Vamos abrir nossa tabelinha de cores, né? Só para confirmar. Se essa aqui mostra, né? O FF000 é vermelho, né? E o outro status 2 eu defini como 0000FF, que é azul, provavelmente. 0000FF. Então, aqui no status 2, né, está um pouco mais abaixo, está diferente. A fonte 9 e está em 500 de peso em vez de 600. Não fica em negrito, usando o mesmo parâmetro. Então, vamos dar continuidade. Vamos colocar também as variáveis para trabalhar com esse script, né, é algo bem específico. Vamos colocar aqui início do script, botar a declaração das variáveis. Que seria só variáveis apenas, né? Aqui eu gosto de deixar logo no início do script, colocar tudo global também. Não sei porque na época eu deixei local, mas vamos colocar global, né? Que é melhor. Então aqui uma variável chamada temp, que usa um parâmetro dentro do próprio sistema, que é o tempdir, né? Se colocar arroba, nós vimos mais ou menos sobre isso, né? O arroba tem uma série de comandos, né? Digamos assim, funções que buscam determinadas informações do sistema operacional. No caso do tempdir, ele vai mostrar, né, ele vai buscar aqui qual é o diretório, né, temporário do nosso Windows, que pode ser visto também, ó, usando executar porcentagem tempo porcentagem. Ele vai abrir, no meu caso aqui seria user Rafael appdata local temp, no caso que normalmente é o nome do usuário, users, o nome do usuário que está logado atualmente no micro, appdata local temp. Então aqui ele vai definir essa variável com esse caminho, que vai obviamente variar de cada micro. Aqui tem outra variável chamada wintemp, que vai pegar, ó, o diretório do Windows. Você tem o Windows instalado no C, ele vai mostrar no C. Se tem no D, ele vai mostrar no D, e assim por diante, né? Windows dir, né, seu Windows, e ó, esse E comercial significa E, e se fosse as duas barrinhas seria o OU. Mas vamos ver isso mais para frente, mais detalhes mais à frente, né? Que isso aqui é o conceito de programação mesmo, é o E, ou seja, ele vai pegar esse Windows dir, né? Que seria no meu caso aqui ser o Windows, vai, né, concatenar, né? Vai adicionar esse texto, né? Contra barra temp, e o caminho final vai ficar ser Windows contra barra temp, ou seja, a variável o Windows dir pega só até o seu Windows aqui, e vai adicionar uma contra barra e adicionar o temp. E o prefet é o mesmo conceito aqui, né, na pasta seu Windows prefet, que é onde ficam os caches dos aplicativos, né, para iniciar mais rápido. Ele guarda algumas informações nessa pasta, então fazemos a limpeza dele também, que ajuda o desempenho. Então, dando continuidade, já declaramos aqui para esse script já todas as variáveis. Então vamos colocar, né, um texto, né, que simboliza o fim das variáveis. Lembrando que apertando um menos do teclado numérico, ele já vai adicionar o ponto e vírgula do tio dos comentários. Então, declaração de variáveis e o fim. Vamos ver aqui a próxima etapa. Bom, primeiro vamos usar, aqui tem alguns comentários, né, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso não, porque como ele está em forma de comentário é porque não está sendo usado. Então, ó, o primeiro comando, né, assim que criar os dois labels, definir fonte e tudo mais. Então olha só, outro detalhe, ó, aqui no caso aqui não vai poder ficar desse jeito, né, fim do script. Vamos botar para cá, vamos botar então o início do script, vamos botar aqui para ficar bonitinho, construção dos objetos da janela, né, que vai criar aqui as variáveis, e aqui já é o fim da construção dos objetos da janela. Aí depois disso vamos colocar o nosso getStateShow. Eu já exibi, né, a janela, e depois disso, né, definir que nosso Ctrl+7data. O Ctrl+7data é o que? Ele vai definir na variável status, né, da primeira label, e vai colocar esse texto primeiro. Assim que carregar o
a janela ele vai criar esse texto, apagando arquivo temporário. E no status 2 ele vai botar, né, na variável status 2, pasta, né, vai dar um espaço aqui, vamos novamente usar nosso e, a variável temp, que vai mostrar qual é a pasta, vai aparecer ali qual é a pasta. Se a gente colocasse o show depois, ele também iria aparecer, já estava definido o valor na variável e aparecer. Mas por boa prática é bom colocar, né, a janela antes, depois já começar a executar os comandos, né, para não ter nenhum tipo de bug. Então aqui, ó, já definimos, né, os dois T, essa aqui, Ctrl 7W, comando que serve para definir, né, modificar dados de um controle, né, de um objeto, de uma variável. Isso aqui vai ser muito usado ao longo do nosso curso. Então vai definir primeiro, né, esse texto. Segundo, ele já vai começar a executar, né, um comando, que seria o nosso shell execute wait, que a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu, vou deixar aqui o card para ver o vídeo anterior, que é importante ver, entender melhor, né, antes de começar a trabalhar. Ele funciona da seguinte forma, né, tem o nome do arquivo que vai ser executado, seria o cmd.exe, depois, né, tem a vírgula, os parâmetros, onde usar o shell execute é porque ele separa os parâmetros, né, que também funcionaria com o run, colocando tudo junto, funcionaria, mas é bom separar bonitinho, né, com o shell execute, que ele vai direto, executa direto, sem intermediários. Então aqui é o cmd com esses parâmetros, /c, rd, /s, /q. Isso aqui é um comando para o Windows, ele vai apagar todos os arquivos que tiverem nessa pasta, né, tempdir, são arquivos temporários. Então, ó, aqui ele vai executar apenas isso, né? O working dir seria, tá sem o working dir, tá sem o verbo, né, e tá sem o flag, né? Não vai minimizar, ele não vai tentar fazer nada, maximizar nem nada. Então ele está executando com o wait, né, que ele só vai executar o próximo comando quando fizer essa ação. Então depois de executar isso, vamos fazer um outro comando. Detalhe para esse aqui é uma novidade aqui pra gente, né, o sleep. O sleep ele pausa o script, vai dar uma pequena pausa até executar o outro comando. Isso também vai ser muito usado no nosso curso, que é um comando que, se você não colocar, né, essas pequenas pausas, pode dar algum bug em determinados scripts. Nesse aqui não, no nosso caso não, mas é bom usar, é sempre bom usar. Então essa pausa, né, 500, né, ele vai fazer, ela funciona em milissegundos. Então 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Então ele vai parar aqui por meio segundo, né? Pode ficar tranquilo que não é um longo tempo, apenas meio segundo, para não dar nenhum bug. Aí aqui novamente vamos definir no status, né, apagando os arquivos temporários do Windows e a pasta Windows WinTemp. Ele vai executar, né, novamente o shell execute wait, o mesmo comando, só vai mudar aqui o diretório, né, que o primeiro foi com um temp, agora com um temp. Vamos fazer agora a mesma coisa com o prefet. Lembrando que eu estou copiando e colando, né, porque já foi totalmente testado de cabo a rabo, mas não é uma boa prática ficar copiando códigos e scripts, né, criando scripts copiando código. É sempre bom você digitar código a código. Bom, aqui já foi feito os comandos, né? Já podemos testar. Ele já vai executar a ação principal. Vamos rodar para testar o antivírus, né? Aquela velha história. Ele vai reclamar de uma certa forma. Está sendo feita uma alteração no sistema. O KPSK ele é bem rigoroso, né? Para não chamar de enjoado, ele é bem rigoroso. Então, apagando aqui o temporário, apagando o Windows. Agora a pasta prefet. Detalhe aqui, ó, que a pasta Windows Temp e a pasta Windows Prefet, ele fala, dá a mesma mensagem, né? Ele não gera um novo status porque a prefet faz parte do Windows mesmo. Ele vai apagar, que deve estar cheio de arquivos, né? Por isso que está demorando. Bom, executou, ele fez todas essas ações. Vamos conferir aqui, ó, no nosso Temp, ó. Várias páginas, agora só tem esses daqui. Alguns não vão ser apagados porque estão sendo usados no momento pelo Windows e não vai apagar. Aqui seria a mesma coisa no Indir barra Temp, na pasta do Windows Temp. Bom, olha só, o Windows Temp provavelmente não apagou nada e o Prefet provavelmente também não, por conta de um detalhe, ó, faltou o nosso require admin.
não sendo administrador do micro, ele não vai dar acesso a essas duas pastas. Então vamos executar novamente. E tem um outro detalhe também para informar, né? Ele vai perguntar se quer executar como administrador. Sim, antivírus chateando a gente. Windows Temp Prefetch. Aqui, pessoal, veja bem, não vai fechar o script automático, porque ainda depois desse comando não foi definido mais nada. Então ele vai cair nesse while 1 e vai ficar esperando outra ação até, né, acabar o script. Então vamos apertar o ESC aqui, que ele não vai fechar automático. No final do script aqui temos que colocar o comando exit, que fecha o script, como tem aqui no nosso. Lá no final ele vai dar a mensagem, depois foi criada até uma função com exit, mas vamos ver mais detalhes depois. Vamos executar de novo. Agora sim, vai o tempo prefetch vai fechar. Agora a parte seu Windows Temp tem bem menos arquivos, né? Agora de fato apagou o que estava ali, né, por conta do administrador. Tinha que ter falado isso no início, desculpa. Prefetch agora só tem nosso AutoIT e nosso MD que foram executados agora há pouco tempo. Que a cada programa que é executado ele gera um arquivinho de cache, né, para ir mais rápido. Então, prosseguindo, para não ficar muito longo o script, né, esse vídeo de hoje, vamos pular essa parte aqui, depois eu vou mostrar com mais detalhes aquela parte ali. Foi pulado também o bloco input, então vamos adicionar no nosso script. Depois que ele fizer esses comandos, ele vai definir no status uma mensagem Windows otimizado e no status 2 vazio, vai deixar sem nada. Aqui está com um sleep de 3 segundos, só para ficar 3 segundos aparecendo essa mensagem. Se você quiser tirar, você pode tirar. Tem que definir também uma função chamada fecha, para fechar o script, que ele executa apenas no exit, então não precisaria disso. Vamos tirar ele aqui. Tem um message box também que não abordamos. Tem o block input. O que é o block input? Né? No início aqui da criação, em alguns casos eu costumo usar bem no início mesmo, um block input. Se eu colocar aqui 1, né, só tem duas opções, 1 ou 0. O block input ele vai desativar o teclado e o mouse do usuário durante a execução do script, para evitar que ele mexa em alguma coisa, né, e interfira no seu script, né, dependendo do que for feito. Nesse caso aqui está sendo feito com isso, né, aquele bloqueio no início, no final a gente bota um 0 para ele desbloquear, depois sai do script. No caso aqui não vai ser muito bom, porque o antivírus, se ele ficar assim perturbando a gente, com o mouse e o teclado bloqueado, né, o usuário vai ficar meio preocupado, vai achar que o script é vírus ou coisas do tipo. Então, nesse aqui seria bom deixar desativado, né, mas como o antivírus já foi autorizado a executar, ele não vai dar nenhum problema. Ele está pedindo só antes ali aquela opção, né? Aí, se eu tentar mexer o mouse durante, ele não está mexendo. Depois dos 3 segundos ele deixa mexer o mouse normalmente. Isso vai ser opcional para você. Então, galera, foi isso, né? Construímos já nosso primeiro script, basicamente, apenas com comando, sem nenhuma opção para o usuário ficar selecionando, né? Apenas vai exibir texto, sem nada para o usuário definir antes de executar, apenas exibição. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva também no canal para poder receber as notificações dos novos vídeos gravados toda terça-feira às 19 horas. E muito importante também você deixar o seu comentário no vídeo com sugestões do que pode ser abordado nos próximos vídeos, que tipo de script podemos fazer e até suas dúvidas também. Preciso saber se você está com dúvidas para prosseguir com vídeos mais específicos para as dúvidas gerais. Então é muito importante esses comentários, né? Eu conto com a participação de vocês. Então um forte abraço aí e até o próximo vídeo.